Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Bom, nesse vídeo vamos estar abordando como construir uma frase em inglês. Vocês já se perguntaram como se constrói uma frase em inglês ou em português? Essa é a forma que eu vou trazer para vocês para conseguir material, fazer o seu sumário de inglês. Bom, como eu cheguei a essa conclusão de pesquisar como construir uma frase? Para quem não sabe, eu estudo inglês e japonês, e no japonês eu descobri que a estrutura de construir uma frase ele é de trás para frente. Como assim? O verbo é no final, o assunto principal é no começo e algum complemento é no meio da frase. Entendeu? Então, para a gente conseguir pegar material no Google, usando qualquer ferramenta como celular, computador, notebook, as próprias televisões que hoje em dia já tem função para internet e pesquisa, vai ser a ferramenta que você vai estar usando para você estar estudando. Bom, vamos aqui no Google que eu vou apresentar algumas coisas para vocês para chegar a essa conclusão de construir uma frase. O que a gente vai precisar para construir uma frase? Quando você vai construir uma frase, lógico, tem muito material. Então a gente vai estar abordando aqui é, pequenas coisas que vai se tornar grandes coisas para você estar pesquisando e se tornando material de estudo para você. Tudo bem? Então vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês aqui no Google. Bom, meus amigos, eu estava pesquisando aqui, estava procurando algum site que explique melhor isso. Então o que eu fiz? Eu entrei aqui no Google, escrevi, vou mostrar para vocês, qual a estrutura de uma frase, olha, uma frase em inglês. Em inglês. Pesquisei aqui, se o celular deixar, né? E apareceu o seguinte, o primeiro site que apareceu, o blog, alguma coisa do tipo aqui. Felizmente para nós brasileiros, a estrutura básica das frases em inglês é semelhante ao nosso. Não é igual, é semelhante. No português, ela segue um esquema que chamamos de SVO, ou seja, sujeito, verbo, ou mesmo vale para as frases negativas, em que simplesmente se adiciona ao verbo auxiliar. O site é esse aqui, ó, www.mosalingua.com. Só jogar no Google aí você acha esse site. Aí logo aqui embaixo tem como montar uma frase em inglês, né? Tem uns exemplos aqui, ó. Tem um outro melhor aqui que dá para mostrar para vocês. Como é a estrutura da frase afirmativa em inglês? Eu sei que toda vez que eu pesquiso, eu olho essas abazinhas aqui, ó. São como se fosse o resumo de outros sites que já estão aqui à mostra para vocês. Tem outras plataformas aqui de cursos, guia de construção de frases, como construir uma frase. Só que o problema é o seguinte, não é só construir uma frase, não é falar assim, como é que como é que chama o Uber? Como é que eu vou entrar no aeroporto e pergunto tal coisa? Não é assim. Isso é para quem vai viajar. Então, se você é bom para as pessoas pegar frases prontas para quem vai viajar, para fazer turismo. Mas você que quer estudar inglês, quer você sair falando, você tem que identificar muitas outras coisas, como gramática, tom, o tom da fala, às vezes o timbre da palavra, essas coisas todas. Então, primeiro, anota aí. Vocês vão aprender o seguinte: vocês têm que aprender o que é sujeito, o que é verbo e o que é objeto. Para quem tem dificuldade em gramática da língua portuguesa, é só jogar lá o que é sujeito na língua portuguesa. Aí ele vai explicar tudinho, os exemplos de sujeito. Verbos não tem nem o que explicar, é uma coisa que todo mundo usa e todo mundo sabe. Conjuga o verbo tal, todo mundo já sabe o que é. É difícil conjugar em português, sim. Só que no inglês é muito mais fácil.
A única diferença é umas que tem um tal de verbos irregulares. Tem uma penca de verbos irregulares. Eu tenho que decorar essa porra, né? E objetos são complementos, alguma amostra, por exemplo. Objeto. Objeto mesmo, literalmente objeto. É o que você vai fazer. Você aprendeu que você tem que saber sujeito, verbo e objeto. Você tem que entrar aqui, ó. Clique em cima lá do site. Cuidado, e quando você pesquisar certas coisas, aparece um pedaço do site como apareceu lá para ler. Foi diretamente no que a gente leu aqui, ó. Felizmente, para nós brasileiros, a estrutura básica das frases em inglês é semelhante ao nosso português. Então daqui, aí sempre dá uma olhadinha aqui, ó, para cima, ver se não tem alguma coisa que você queira ler por curiosidade mesmo, entendeu? Aqui é é a introdução do texto todinho. O que a gente está procurando? Como formar frases em inglês. Aí aqui embaixo tá a mesma explicação. Aí, para formar frases afirmativas em inglês, usa-se o mesmo sujeito, verbo e objeto que usamos no português. Já para frases negativas, devemos adicionar o not. Aí você vai ler tudinho aqui. Aí bem aqui embaixo, eu achei nesse site, tem aqui, ó, a estrutura que usamos para formar frases em inglês. Construção das frases afirmativas de uma afirmação em inglês. Aí aqui ele deu um exemplo. Sujeito, a casa cheira bem. Então a casa é o sujeito, cheirar é um verbo e está conjugado aqui cheira, que é conjugado no presente. Bem é o complemento ou objeto. The house, subject, smell. Smell é verbo, good, é bom. A casa cheira bem ou bom, dependendo da tradução. Lembra que eu falei que nunca bate com a tradução? Ó, o mais facinho aqui, ó. Você tem 3 irmãos. You have 3 brothers. Você, sujeito, you. Tem, have, é o verbo tem, de ter. 3 irmãos, aí é o objeto, o complemento. 3 brothers, é 3 irmãos. Essa é a forma de afirmar alguma coisa em inglês. Aí tem logo aqui embaixo, construção de frases negativas ou de negação em inglês. Aí aqui você tem que usar o sujeito, mais auxiliar, mais a palavra não, o verbo e o complemento como está a afirmação. Então qual é a diferença daqui? Da afirmação para o negativo. Você vai introduzir alguma palavra que auxilia junto com a negação. Por exemplo, o do, ele é um verbo, mas também ele auxilia em algumas palavras. Ele ajuda a frase até a negação ou uma pergunta. O que você vai fazer aqui? Você já aprendeu que você tem que saber o que é o sujeito. Você já sabe o que é auxiliar. Você vai pesquisar lá. Auxiliares em inglês. Aí vai estar uma penca de assunto lá. A gente vai abordar isso. Eu estou explicando aqui como montar uma frase, qual é a estrutura de montar uma frase em inglês. Logo aqui embaixo tem como perguntar, é interrogação no caso, né? Você gosta de bolo? Do you like cook? Desculpa. Do you like cook? Você já foi à África? Have you been to Africa? Eu acho que tá certa a palavra África. Eu dei um embromeixo, bem embromeixo mesmo aqui. O clássico aqui, ó. Como você se chama? What is your name? Como é o seu nome? Como você se chama? Oh, presta atenção. What? O que é o seu nome? Se fosse traduzir literalmente. Mas, trazendo para o nosso contexto, quais as formas de perguntar o nome de uma pessoa? Como é seu nome? Qual é seu nome? Como você se chama? E assim por diante. Essas são nossas traduções em português. Você pode identificar uma delas, mas em inglês você pode usar tanto what's your name ou it's your name. Ah, gente, onde está lendo esse it?
Esse it foi onde eu aprendi estudando inglês, que não é obrigatoriamente usar esse nome todo. What is your name? Você pode resumir botando it, aquele it do pronome it, aí tem us e name. Uma coisa curta. It's name. Acabou. Tem muito parecido que é how are you? Como você está? Ou what's up? Na tradução fica o que é? Tipo assim, qual é a nossa tradução? Dá uma olhada nesse site que vocês vão aprender muitas coisas. Então, primeiro quero que vocês anotem aí. Vocês têm que aprender. Vocês vão pesquisar uma lista de sujeitos. O que é sujeito? O que pode ser sujeito? Procura primeiramente como se diz? Pronomes pessoais. Vai lá, pronomes pessoais em inglês. Tarará. Aí você vai lá e estuda esses pronomes em inglês. Verbos em inglês. E o complemento nada mais é coisas simples. O que vai ser complementado para perguntar ou afirmar. Eu vou para casa de fulano, ciclano, dependendo do complemento, o que vai concluir a sua frase. O complemento é o que vai concluir a sua frase. Na negação, vamos pesquisar o que é auxiliar. O que é auxiliar em inglês? Aí vai aparecer lá uma quantidade, por exemplo, aqui, ó. Você tem dúvidas sobre verbos auxiliares? Eles são indispensáveis para a formação da negação em inglês. Os três mais usados que você precisa conhecer são to do, to be, to have. Relembrando que usamos o do no presente e o did no passado. Então, primeira, olha só. Você tem dois assuntos para pesquisar. Palavras que são em inglês sujeito, verbo e complemento. Primeira aula. Aprendeu o que é isso aí? Ó, identificou algumas coisas, aprendeu um pouquinho. Agora você vai lá embaixo. O que são auxiliares em inglês? Aí já está te dizendo aqui para você. Um dos principais mais usados são to do, to be e to have. Então você vai botar lá no Google lá o que é to do em inglês. Aí vai estar explicando tudinho lá, você vai estudar. Aí depois, to be, que é ser ou estar. Aí você vai estudar lá o que é o verbo to be. To have, que é o verbo é o verbo ter. Se eu não me engano, tem mais outro que eu me esqueci o que significa também. Logo aqui embaixo, construção de frases interrogativas. É parecido. Então você vai olhar esse site aqui, ó. Palavra interrogativa você usa ocasional, mais auxiliar, mais sujeito, verbo e complemento. Complemento é a terminação do que você quer, a explicação da sua pergunta, da sua negação, da sua interrogação. Exclamação, a mesma coisa. Entendeu? Então é só dar uma lida aqui, ó. Vamos ver aqui o... Cadê? Esses são as afirmativas. Construção de frases negativas, vocês vão estudar o to do, to be, to have. Construção de frases interrogativas, anotem isso que vocês precisam aprender. Cadê aqui? Lá, novamente, você pode ter algumas dificuldades com o verbo auxiliar, ou mesmo em saber que verbo auxiliar escolher, o mais usado é auxiliar do no presente ou did no passado. Mas também se usa o have como segundo exemplo acima, ou be ou ainda verbos modais. Olha só, ainda os verbos modais. Mas isso tudo é o tema para outro artigo sobre a gramática. Gramática inglesa. Olha só. Verbos modais. Os verbos auxiliares. Então você dá uma pesquisada lá, verbos modais. Mas lembre, não vai ter um excesso de assunto. Pega aqui cada coisa. Como formar uma frase. Beleza, aprendi como formar uma frase. Tá, o que precisa numa frase? Sujeito, verbo e complemento. Sujeitos em inglês, qual é o sujeito? Tem
os pronomes, tipos de verbos em inglês, o complemento, o que é complemento, aí você vai identificar, isso é com você. Negação é a mesma coisa, que é preciso o auxiliar aqui, auxiliares em inglês. Ah, tem um aqui, ó, aí ela explica aqui, a pessoa explica. Cadê? Os principais, tem aqui. Aí tem os verbos, assim, eles são tanto os verbos auxiliares quanto verbos mesmo. Que às vezes alguns verbos se tornam um auxiliar. Então por isso que existe isso, por isso que eu estou falando para vocês. Ó, pesquisa lá o que é auxiliar em inglês. Aí vai aparecer lá, que é a única coisa que aparece. Construção de frases exclamativas em inglês. How, que é o que, como, adjetivo, você vai pesquisar o que é adjetivo, já que você tem dificuldade em gramática. Se você já identifica tudo que é sobre gramática, parabéns. Mas para quem não tem muita dificuldade em gramática, pesquise. Ah, o que é sujeito, o que é adjetivo, o que é advérbio, o que é e que é outras coisas, substantivo. E assim vai. Conclusão. Entendeu? Então, olha, eu entrei nesse site aqui, foi aleatório. Primeiro eu pesquisei e fui dar uma olhada e foi foi um dos sites que eu mais achei. Eu vou deixar aqui para vocês o site. O site é esse aqui, ó, Moza Língua. Não sei de quem é, postado há 5 anos atrás, mas tem muita informação. E é isso que você tem que fazer. Você simplesmente pergunta para o Google o que é, qual é, como é, e assim vai. Lembra dos 5 Ws, 2 Hs? Pega uma daquelas palavrinhas lá e se pergunta. E joga aqui no Google e ele vai te explicar. Por exemplo, vamos botar aqui, ó. Bora ver se a gente encontra. Sujeito em inglês. Geralmente quando a gente bota em inglês é que ele tá pensando que você está perguntando como se fala sujeito em inglês. Aí bora aqui. Ó, joga direto pro Google Tradutor. Quais são os sujeitos em inglês? Olha que já apareceu aqui, ó. Subject pronomes, pronomes de sujeito. I, you, he. Então, a primeira coisa que você vai estudar é aquele basicão mesmo. Se você já sabe, pula para outro assunto. Como é sujeito em inglês? Tem aqui explicando. Quais são os subjects em inglês? Olha só, tem muito pronomes. E tem outras formas de pronomes também. E assim por diante, ó. Você vai pesquisando sujeitos em inglês. Ah, quero saber verbos. Bota aqui, ó. Verbos em inglês. Olha, a primeira que aparece, o que muita gente não aprende, verbo to be. Tu termina teu ensino médio e nunca acaba esse verbo to be. Verbo to be tá bem aqui, ó, na primeira imagem aqui, ó. É em, is, e assim vai. Coisa simples. O verbo to be é o verbo ser ou estar. I am, eu sou. I am, eu estou, dependendo da explicação. Que momento eu vou saber que o verbo está tá dizendo que é estar ou que é ser? Por exemplo, se eu vou falar meu nome, eu não vou falar I am Jason. Como é que eu vou saber que eu estou falando que sou eu? Se o verbo to be é ser ou estar, lógico que eu não vou falar na tradução, eu estou Jason. Não, eu sou Jason. Então, dependendo, por exemplo, I am Belém. Eu sou de Belém. Ou eu estou em Belém. Aí qual é o contexto? Alguém chegar e perguntar para mim, você é de onde? Eu sou de Belém. Sou de Belém. De ser. Jason, onde você está? I am Belém. Eu estou em Belém. Então, vê a tradução. Olha aqui, ó. To call, chamar, geralmente é no telefone. To feel, sentir. To help, ajudar. To like, gostar. E assim por diante, você faz essa pesquisa. Então, primeiro você vai pesquisar como construir uma frase em inglês. Depois,
Sujeitos em inglês, depois verbos em inglês. Aí, bora ver complemento, de repente aparece alguma coisa aqui. Complemento, completo, complemento, complementos em inglês. Complementos em inglês, bora ver esse daqui. Ó, aqui está dando um exemplo, complemento de endereço, quando você vai explicar um endereço. Quando vai... O complemento geralmente é quando você está dando explicação. Ah, para onde fica tal lugar? Assim, o lugar fica para ali, já é um complemento. Onde eu posso pegar o livro tal? O livro tal já é o sujeito. Aí ele vai te explicar onde é. E assim vai. Então é isso, galera. Esse aqui é o que eu consegui pesquisar para você. Esse foi o vídeo, espero que tenha agregado alguma coisa para você. Se você tiver uma ideia melhor, use. Se você quiser melhorar a minha ideia, pode melhorar. Lógico, não tem problema nenhum, estamos aqui para se ajudar. Por que eu fiz esse vídeo? Porque às vezes é caro um curso. Algumas pessoas vendem o curso que o tempo é limitado. Você que está iniciando vai começar tudo do zero e vai revisar várias vezes. E fica muito difícil para você perder tempo e querer botar um monte de material na sua cabeça. Uma dica para vocês: não acumule material na mente de vocês. É, construa o assunto para você estudar, entenda aquilo ali, passe para o próximo assunto. Se esquecer o assunto anterior, volte nele, revise e vai continuando, vai revisando. Essa é a minha estratégia para me estudar. Então, eu estou aqui passando para vocês, tudo bem? De antemão, peço desculpas porque tem muita poluição sonora no meu vídeo. Com certeza vai ter mais vídeos ainda. Eu estou gravando aqui na área da minha casa, tem cachorro latindo, criança chorando, moto, carro, tudo, qualquer tipo de barulho. Então, peço desculpa e vou tentar melhorar. Bom, esse foi o vídeo, tudo bem? Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar para aquele seu amigo que quer estudar, sua amiga que quer estudar um idioma. Lembrando, vamos abordar aqui o inglês, mas claramente vai ficar para as ideias para outros idiomas. Eu faço tanto para o inglês, para o japonês, e estou estudando sozinho até hoje. E vamos abordar muitas coisas, algumas dificuldades, algumas coisas que as pessoas vendem para a gente, mas às vezes, para quem está iniciando, fica muito difícil. De novo, agradeço a vocês e até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado.